Muitas crianças afirmaram que um dos seres se aproximou e as observava com curiosidade. Algumas até relataram comunicação telepática, sentindo uma mensagem de alerta relacionada ao meio ambiente e ao uso de tecnologia. O caso foi amplamente investigado, principalmente pelo psiquiatra Dr. John Mack. Parecia ser um único objeto triangular, cobrindo o céu acima com dimensões estimadas entre 1,5 e 3 quilômetros de largura. Passou lentamente sobre cidades como Prescott, Phoenix e Tucson, e algumas testemunhas relataram uma sensação de presença ou quietude anormal. Que enviou 2 caças F-4 Phantom II para interceptar esse objeto. Quando eles se aproximaram, um dos pilotos relatou que todos os sistemas eletrônicos da aeronave falharam, instrumentos, armamento, comunicação, tudo apagou, e assim que o caça se afastou, esses sistemas voltaram a funcionar. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca oriçou um avião. Ela teve contato imediato, terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz multidões, relatos, registros, histeria e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, o homem entupido de Americana. E lá de Taubariel, Eduardo Oliveira. Hoje eu tô com preguiça. Nosso homem barbudo de Taubaté, como estás? Mais uma coriza no paraíso. Mais uma coriza pra história desse podcast. Haja episódio que a gente tá resfriado nessa caceta, velho. Isso é louco. A gente tá mal, mas a gente não para, hein? Não é por causa disso que a gente para. Exatamente. A coriza vem, mas o contato nunca... O contato que vem é só o do podcast, né? Porque os alienígenas até agora a gente tá aí esperando. E lá, de Jabotica Phoenix, Gustavo Cornaccione, o homem que não está resfriado em Jaboticabal. Como estás? Eu não estou resfriado, mas eu suspeito que eu estou com uma luxação no dedo do pé. Tudo bem. Está lesionado. Estou lesionado. Eu vou desfalcar o Real Madrid na próxima rodada. Desfalcar o Jabuticabense? É Jabuticabense? Não, pelo amor de Deus. Respeita o glorioso Tigre da Marechal Deodoro. 15 de Jabuticabal. Não, é o Jabuticabal Atlético. Olha isso, rapaz. Time glorioso ali da região de Ribeirão Preto, jogando junto com o Comercial e o Botafogo de Ribeirão Preto, poderosíssimo. Não tá jogando mais, né? Porque o time tá... Era profissional, virou amador, aí então faz uns 12 anos, acho que estão tentando trazer o time profissional de novo. É, igual aqui americano, o pessoal tentando... Conseguiram, o Rio Branco subiu pra terceira divisão aí do Paulista. Mas vamos ver o que vai acontecer. Rio Branco que já meteu 5 gols no Palmeiras aqui, jogando a terceira divisão do Campeonato Paulista. É uma vergonha. Aí em Taubaté, o que é? O Taubatiano? Como que é o nome do time aí, Du? É o Esporte Clube Taubaté, o burro da Central. Cara, beleza, não me vale todos os memes com parkour, com grávida, como é que é o nome? O mascote do time da cidade é um burro. Ai, cara. A torcida organizada do Jabuticabal Atlético, quando eu era criança, o time era da hora, velho. Era legal. Disputava, acho que chegou à segunda divisão do Campeonato Paulista. A torcida tinha um nome muito massa, velho. Era Inferno Negro. Nossa, era massa. O nome era legal. A torcida era aquelas 7 pessoas da torcida eram muito legais.
Bom. Pô, mas tinha 7 pessoas na torcida, pra CIA tava vazia, então. Tava, quase. Olha o desrespeito com o Jabuticabal, cara. A gente tem ouvinte lá de Jabuticabal, os caras vão falar, olha que zoeira com a nossa Sim, eu cidade. sei, o 7 ouve a gente. Eu não sei quando... Não, o 7 não ouve não, porque tem 2 que não gostam de mim. Ah, tá. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas ele está sendo gravado na semana de aniversário de Jabuticabal. Parabéns à cidade de Jabuticabal. Parabéns. É isso aí. Engraçado que foi aniversário de Jabuticabal e foi aniversário de Americana também no último final de semana. Americanos, né? A loja. Americana. Não patrocina nós, não. Não patrocina, não. Pelo amor de Deus. De repente o pessoal vai ver que desvio foi pra um podcast que fala de ter, né? Já era. Já pensou, Até esqueci cara? o que eu ia falar. Que porcaria. Você ia falar de Americana. Talvez o americano tenha um pouquinho mais a comemorar, mas parabéns, Jabuticabal. O shopping de Americana vai sair. Vai sair. O shopping de Jabuticabal já existe já. Aí, ó, tá vendo? Até isso, Jabuticabal tem mais que Americana. Aqui tem um shopping e meio. O pessoal fala que tem 2, mas o outro... Aqui tem um monte de 1/4 de shopping, tá ligado? Galeria. É um monte de galeria e o pessoal... Aí tem um que o pessoal fala que é shopping aqui, mas não... Né? Aí agora é pra sair um shopping legal aí. Vamos ver, já faz 1 ano e meio que o pessoal... vai inaugurar. Ih, foi pro outro ano. Vai inaugurar. Ih, foi pra mais um pouco pra frente. Tá parecendo GTA 6, tá ligado? Fica só adiando. Só. Vai vir o Disclosure, não vai vir o GTA 6. Bem isso. Bom, meus caros, como vocês podem muito ver, como já comentamos, hoje o nosso caro Vini está constipado, com sua voz anasalada. Já tô com os resfenol todo pras veias já, mas ainda não tô legal. Mas tamo aí pra fazer um episódio legal pra você, especialíssimo. Estamos chegando no 100, rapaziada. Estamos chegando no episódio 100. Isso me preocupa, porque a gente sempre falou, episódio 100, não sei o que lá, tal, e a gente, assim, nem começamos a montar o episódio 100 ainda. A gente já sabe qual a pauta, mas... Isso me assusta mais ainda. A gente nem começou a mexer com a pauta dele ainda. Mas a gente já sabe qual é a pauta dele, mas... Estamos chegando, cara. Pô, episódio 100 e um cadinho de pulo ali, 2 anos de podcast. Isso é louco, velho. Passa muito rápido. Tá explicado que a gente tá sempre doente todo episódio. Pode ser uma boa isso aí. Alô? Você tá me ouvindo? Bom, eu sei que eles estão. Só queria te falar o seguinte. Ruído oficial, como a CIA manipulou a ufologia, tá em campanha no Catarse. Corre lá, deixa o seu apoio antes que seja tarde demais, hein? Melhor desligar. Eu acho que eles estão ouvindo. Bom, meus caros, hoje um episódio... Dá até pra falar que ele é mais tranquilo, mas ele é o puro suco da ufologia, assim, hein? Episódio delicinha aqui. É um episódio de vários casos sobre avistamento em massa. Então, vários casos que vocês conhecem e gostam, que a gente acaba encontrando aí em vários podcasts, nós vamos citar aqui hoje. E recentemente, a gente mencionou alguns casos com avistamento em massa, que a gente acabou comentando aqui, de sua grande relevância, do aspecto como argumento para o debate ufológico, né? Como quando você tem avistamento em massa, é algo muito forte para se debater. E aí, nesses casos, um grande número de testemunhas presencia o fenômeno, né? Aquele fenômeno estranho, aquele fenômeno insólito, não identificado simultaneamente, muitas vezes em locais públicos ou durante eventos coletivos. E esses relatos acabam sendo considerados de alta credibilidade justamente pela quantidade de relatos consistentes. A interpretação do avistamento e a forma do relato podem depender da cultura das testemunhas, fortemente influenciada por sua época e local. Nesse episódio, vamos conhecer alguns avistamentos em massa e tentar entender o que eles nos dizem sobre a natureza
do fenômeno. Como fazemos, evitamos nos estender muito sobre casos abordados mais profundamente em outros episódios, como a Noite Oficial dos OVNIs e a Operação Prato. Fiquem agora com o episódio sobre avistamento em massa. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro caso de avistamento em massa, talvez um dos mais famosos, hein? Não digo ser o mais famoso, daria até pra gente fazer uma brincadeirinha, igual a gente fez no de filmes, né? Em questão de dar uma ranqueada nesses casos em nível de avistamento. Então são vários avistamentos. Mas aí a gente faz isso no fim. Aí a gente já fez isso no filme. Inclusive alguns casos... Não de filme. A gente faz isso no fim do episódio. Sim. A gente pode fazer isso no fim do episódio. Inclusive vários casos que nós vamos citar aqui são filmes também. Inclusive alguns filmes que nós não citamos no episódio de filme. Que se você não ouviu, ficou muito legal, ficou bem divertido. E bem polêmico também. Tem ali algumas concordâncias ou não, mas vai lá para você poder curtir esse papo que foi bem legal e deixar sua opinião, que é um episódio que a gente tá precisando bastante da opinião de vocês. Mas o primeiro caso é talvez um dos mais famosos. Eu confesso a vocês que as produções audiovisuais desse caso eu não vi nenhuma, nada. Nem documentários que saíram eu acabei não vendo. É um caso que tem muita controvérsia, mas é um caso que traz ali uma quantidade, talvez o caso que mais dê argumentos para a gente poder debater, que é o caso da Escola Ariel. Esse caso aconteceu na Escola Ariel, na cidade de Rua, no Zimbábue. O caso aconteceu em 16 de setembro de 1994. As testemunhas são cerca de 60 crianças entre 6 e 12 anos. Já começa aí um primeiro ponto interessante. Não é um caso tão antigo, é um caso que completou recentemente 30 anos. E no aniversário de 30 anos saiu um documentário na Netflix feito por Steven Spielberg, né? Se eu tô errado, é isso mesmo, né? O Encounters. Sim, é da Amblin Television, que é do Steven Spielberg, se não me engano. E nesse documentário tem um episódio que é sobre a escola, acho que é o primeiro episódio, é sobre o caso da Escola Ariel. E ali tem algumas novidades sobre o caso e tal. A gente não vai acabar entrando em tantos detalhes assim sobre a questão das controvérsias em si, ou até vamos no nosso debate. Durante o recreio, por volta das 10 da manhã, um grupo de alunos avistou objetos metálicos brilhantes descendo do céu e pousando em uma área de arbustos próxima à escola. Segundo os relatos, entidades humanoides saíram da nave, eram descritas como pequenas, com cabeças grandes, olhos negros e vestindo roupas pretas justas. Muitas crianças afirmaram que um dos seres se aproximou e as observava com curiosidade. Algumas até relataram comunicação telepática, sentindo uma mensagem de alerta relacionada ao meio ambiente e ao uso de tecnologia. O caso foi amplamente investigado, principalmente pelo psiquiatra, que merece um episódio, estamos devendo um episódio sobre ele, inclusive, Dr. John Mack, professor de Harvard e ganhador do prêmio Pulitzer. Mack entrevistou muitas das crianças e registrou seu espanto, sinceridade e emoção mesmo anos depois. Também foi documentado por Cynthia Hind, ufóloga sul-africana, que chegou ao local pouco após o incidente. Em 2023, o caso ganhou destaque no documentário Encounters, como eu já citei aqui para vocês, lançado pela Netflix e produzido por Steven Spielberg e a Amblin Television. O primeiro episódio da série é inteiramente dedicado ao caso, apresentando entrevistas recentes com as testemunhas agora adultas, que reafirmam seus relatos originais.
O documentário também usa muitas imagens de arquivos das entrevistas feitas por John Mack e reconstituições visuais do evento. O filme gerou controvérsias ao apresentar um ex-aluno que disse ter inventado a história com colegas para tumultuar a aula. Como argumento a favor disso, está o fato de que nenhum adulto viu naves ou seres e que os relatos e desenhos possuem diferenças consideráveis. Meus caros, talvez esse o mais famoso ou não de avistamento em massa, mas primeiro, antes da gente entrar na questão do avistamento em massa, eu quero pontuar aqui a presença de John Mack nesse caso, talvez o caso que colocou ele nos trending topics da época como um especialista que investigou o caso, e podemos dizer que por conta da investigação dele, esse caso ganhou tanta força? Bom, chamou a atenção quando ele, seguindo o trabalho de pesquisadores locais como a Cynthia Hind, inclusive ela registrou outros avistamentos também na época, incluindo um avistamento que foi durante o dia também, em que um menino e a mãe viram estranhas criaturas na estrada. Acho que um motorista de caminhão também viu. Aí ele ficou sabendo dessa história, acho que por canais ufológicos mesmo da época, e foi até lá. Então é um caso envolvendo dezenas de crianças. Ele era um baita psicólogo, pareceu ser interessante dar uma olhada naquilo ali, e ele foi. E eu acho que aí realmente foi o momento em que o caso, vamos dizer assim, estourou a bolha na época. Se a gente levar esse conceito de bolhas para os anos 90, e ele era um cara que tinha projeção internacional quando falava de ufologia, especialmente esses casos de abduções, especialmente que ele investigou, ou então de contatos de terceiro grau, né, como é o caso do incidente da escola Ariel. Terceiro grau é quando a testemunha viu o ser, né? Quarto grau já é a abdução. O John Mack, ele foi até lá, e aí realmente a mídia mundial, não apenas a mídia temática, ufológica, passou a dar atenção a isso. E aí realmente ele se tornou mundialmente famoso, atraiu a atenção de várias produtoras audiovisuais da época, várias editoras quiseram publicar livros a respeito e quiseram até que seus autores de ufologia colocassem isso em seus livros também. E graças a isso hoje nós temos tantos registros desse caso, e não só registros em vídeo feitos pelo trabalho do John Mack, mas por tudo que se seguiu a isso. O trabalho de pesquisadores locais, como a Cynthia Hind, que já tinham material, e depois também que outros pesquisadores internacionais foram até lá para falar a respeito disso, e não necessariamente pesquisadores ufológicos, mas também a mídia, né, que foi lá, entrevistou, conversou com professores, com funcionários da escola, com as crianças, obviamente, e algumas delas dão entrevistas até hoje. Eu acho que o mais recente justamente é esse documentário que a Amblin fez para Netflix. Ele é, sem dúvida, nesses anos todos, o mais polêmico, porque pela primeira vez um aluno chegou lá e falou assim: olha, a gente inventou isso. Eu acho que eu falei até, eu não sei se foi em uma live, um episódio passado, eu falei que se você pedisse para que várias pessoas desenhassem, vamos supor aí, você pede para 5 pessoas desenharem um carro, né, e não deixa que elas tenham contato umas com as outras. Pede para elas desenharem um carro. Todas vão desenhar carros diferentes, mais ou menos ali o mesmo desenho, mas todas vão desenhar alguma coisa que seja descrita como um carro. Uma casa, a mesma coisa. Algumas casas vão ter uma porta dupla, outras vão ter uma porta simples, outras vão ter janela, outras não vão ter janela, outras vão ter chaminé, outras não vão ter chaminé, uma vai ser sobrado, outra vai ser terra, e assim vai. Mas todas serão casas. Um avião, uma vai desenhar um avião de passageiros, um menino pode desenhar um caça, enfim, mas um avião. Se você pedisse para que essas pessoas desenhassem um disco voador, um deles vai ter cúpula, o outro não vai ter cúpula, o outro vai ter luzinha, o outro vai ter cúpula e luzinha, e assim vai. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui com os relatos dessas crianças. Eles eram divergentes nos detalhes. De forma geral, todas elas disseram que viram o objeto lá nos arbustos, fora da cerca da escola. Algumas que estavam mais próximas viram os seres. E aí, na hora de desenhar isso e descrever os detalhes,
Alguns objetos tinham cúpula, outros tinham luzes, essas diferenças sutis, mas todos os desenhos podem ser classificados como discos voadores. É como que se elas tivessem ouvido a história de uma forma muito convincente e sentiram que fizeram parte dela, mas elas não tivessem realmente visto aquilo, portanto não teriam aquela imagem realmente na memória. Então elas não desenhariam as mesmas coisas. Essa explicação desse aluno, ex-aluno, né, que disse que inventou aquilo para matar a aula, porque foi durante o intervalo, o que é estranho porque não havia adultos com as crianças, deveria ter ali um monitor, Durante o intervalo, toda a equipe da escola estava participando de uma reunião. Eles não estavam lá. Deveria ser tipo um HTPC, assim, mas, deixar as crianças sem supervisão, crianças de 6 a 12 anos... Não sei, né, cara? Depende da localidade, da cultura, da tradição do local, porque claro, é esquisito, mas depende da época. A gente tá falando de outra cultura, né? Sim. Então não dá pra bater o martelo de que nem a gente tá se baseando nessa questão de deixar crianças de 6 anos sozinhas. A gente tá se baseando na nossa cultura, que não é tão incomum assim, convenhamos, mas crianças de 6 anos no Brasil, na escola, estão com alguém, né? Por exemplo, meu pai, na época que ele ia na escola, soltava as crianças pro intervalo e se virava, sabe? Tipo, não tinha ninguém pra ficar olhando. É estranho, mas ainda assim, né? Acho que a grande polêmica do documentário foi a fala do aluno mesmo lá. Os produtores, a equipe, eles colheram o depoimento desse aluno e tal, e depois eles falaram pros outros alunos, olha, fulano tá falando isso. Então você vê a reação deles também. Isso é legal. Esse aluno, né, e mais um ou dois, eles queriam cabular a aula em seguida, que era a aula de um dialeto local, que eles achavam a aula muito chata e criaram um tumulto ali para que desse um jeito de tumultuar até o horário da aula. E essa escola Ariel era uma escola de um padrão muito alto, porque ali você tinha filhos, sobrinhos de grandes empresários do país, diplomatas estrangeiros, as crianças estudavam ali também. Então... A escola, assim, é no Zimbábue, né? Um país africano, mas a grande maioria dos alunos eram brancos, né? Sim. Eram crianças brancas. Sim. Então é algo um pouco fora da curva da média do país, entendeu? Então chama atenção também por isso. É uma escola que tinha uma estrutura muito favorável para o atendimento das crianças. E aí esse aluno apareceu, ex-aluno, né? Apareceu contando essa história, e isso é relativamente recente na história do caso, porque foi em 94, o documentário de 2 anos atrás, mais ou menos, 2023. Teve esse lance do ex-aluno, isso aí foi uma das novidades desse documentário, mas teve uma outra também, que é o depoimento da diretora da escola. Pelo que eu entendi, ela nunca tinha falado aquilo antes. Nos dias naquele período ali, quando teve o suposto avistamento na escola Ariel, que ela teve experiência de abdução de dormitório. Tava dormindo no quarto dela, e aquela história clássica, né? De repente ela disse que abriu os olhos e tinha os seres greys, né? Mesma descrição clássica de Grey, assim, que também se aproxima da descrição das crianças lá da escola. Então no documentário ela traz essa história e então fica assim, né? Primeiro tem as crianças, agora adultos, contando, aquele outro aluno trazendo essa história de que, olha, na verdade isso aí eu inventei e depois todo mundo foi atrás, e depois vem a diretora e fala, não, mas comigo aconteceu também. A impressão que eu tenho é que o caso segue, tipo, em aberto até hoje. Mesmo com a declaração daquele aluno, não foi o bastante para, dentro da ufologia, as pessoas pararem de falar desse caso, porque, então foi debunkado, sabe? Não, acho que para a maioria das pessoas isso aí entra como mais um detalhe da história, mas as pessoas ainda consideram como um baita de um caso ufológico e tal. Eu acho que aí entrando na pauta até da questão de avistamento em massa, né? Colocando aí os pontos. São 60 crianças. E ainda você tem o John Mack fazendo análise disso aí. Acho que o máximo onde a gente poderia chegar, que é muito falado
quando alguém vai debancar esse caso, é na possibilidade de uma histeria que rolou ali no momento com as crianças. Histeria coletiva, a mesma coisa que falam da Operação Prato. Muita gente fala que rolou uma histeria coletiva com as crianças, tal, e beleza. É uma possibilidade. O fato do John Mack ter ido lá entrevistar todas as crianças, né? Isso, queira ou não, deu uma credibilidade maior pro caso, né? Do que talvez outros casos de avistamento em massa. Porque você tinha o chefe do departamento de psiquiatria de Harvard. Ele não era apenas um psiquiatra. Ele era o chefe do departamento de psiquiatria de Harvard. E que ano que foi mesmo? 94? Isso. 94 aconteceu o caso. O John Mack, ele começou a se interessar por ufologia, não tinha muito tempo. Foi em 1990 que ele encontrou o Buddy Hopkins. Isso. É mais ou menos a história do filme lá do Intruders, né? O Buddy Hopkins fala, eu tenho umas pessoas aqui, você é um psiquiatra, você não quer? Vai falar com elas e tal. Aí ele foi com o ceticismo dele, falou, isso aí não é sério e tal. E começou a entrevistar pessoas que alegavam ter sido abduzidas, e aí ele começou a levar a história mais a sério. 4 anos depois ele estava indo para o Zimbábue, na África, entrevistar 60 crianças. E ganhou um prêmio Pulitzer por livros que ele escreveu a respeito do assunto. O fato de John Mack ter colhido depoimentos delas e alegado que aquilo lá é real, é prova definitiva? Não. Né? Tipo, mas deixa as coisas mais fortes, né? O cara ele pode ter errado, ele pode ter se influenciado, enfim. Só que assim, é um cara que tem um feedback muito bom assim, para conduzir uma entrevista com uma pessoa, no caso do trabalho dele, para tentar entender a mente da pessoa, o estado dela, que ela se encontra e tal. Então ele é um cara que tem um gabarito ali, tem ferramentas, né, intelectuais de conhecimento dele para ouvir, principalmente para saber ouvir o que as pessoas estão falando ali, né? Então isso, queira ou não, dá uma credibilidade muito grande para a história, mas é isso, é uma credibilidade muito grande, não é uma... Mesmo o John Mack tendo ido lá, né, acaba não sendo uma prova final que vai convencer todo mundo, né? Só como curiosidade, o John Mack também, a gente já citou ele aqui nos episódios que a gente falou sobre Varginha, inclusive com a Margarida Halacock. Um abraço pra Margarida, faz tempo que a gente não conversa com ela. No episódio com a Margarida Halacock sobre Varginha, a gente perguntou pra ela como foi ter o contato com o John Mack, porque ela conheceu, né, o John Mack. Sim, ele foi lá entrevistar as meninas. Né? E ela tava presente na entrevista e tal. Então, pra vocês terem uma ideia do peso, né, que o John Mack tem aí na ufologia. Vários outros casos. Um dos livros dele que é muito famoso, que é o Abduction. É um dos mais famosos dele aí, que é praticamente... Tem aquele mesmo... É o mesmo conteúdo do Intruders. Do Intruders, do Buddy Hopkins. É quase a mesma ideia. Que o Buddy Hopkins, ele vai contar a história das mulheres, né? Envolve muito a questão da Carla Turner também, que a gente trouxe aqui. Ali, naquele livro lá, a história de abdução e híbridos, né? Hibridização, isso já vinha de antes. Mas é que o livro dele compilou bastante história, ele conta muito bem os relatos e tal, então meio que popularizou, e também, né, ele lança esse livro ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, já é uma época que você já tem muito mais mídia, você já tem TV a cabo, é diferente de uma história como essa, ela se espalharia muito mais rápido do que nos anos 60. Sim. Então, tornou mais popular essa ideia de híbridos, né, de abduzir uma mulher, fazer uma inseminação artificial nela, devolver ela pra casa e ficar com o filho, né? Basicamente isso. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. O segundo caso também é em uma escola. É o caso da escola Westall.
e é um dos mais notórios. Esse incidente é cercado de mistério, alegações de encobrimento e conta com mais de 200 testemunhas. Aconteceu em 6 de abril de 1966, na escola secundária Westall, em Clayton South, no subúrbio de Melbourne, na Austrália. Ao contrário da escola Ariel, aqui, professores e outros funcionários estão entre as testemunhas. Por volta das 11 da manhã, dezenas de alunos e professores observaram um objeto em forma de disco de cor prateada ou acinzentada pairando no céu e se movendo silenciosamente. Ele desceu em direção a um campo arborizado próximo à escola e, depois de alguns minutos, decolou em alta velocidade. As testemunhas relataram que ele fazia movimentos anômalos em zigue-zague e subia com incrível rapidez. Outros objetos menores também foram avistados. Alguns alunos correram até o local onde o objeto teria pousado e encontraram marcas circulares na vegetação. Logo após o incidente, pessoas vestindo uniformes militares e civis apareceram no local. Alunos e professores alegaram que foram instruídos a não falar sobre o que viram, e alguns professores que tentaram dar entrevistas disseram ter sofrido represálias. Andrew Greenwood, um desses professores, tentou relatar o evento à imprensa e disse que representantes do governo e da Força Aérea o pressionaram a esquecer o assunto. Apesar da repercussão, o caso nunca foi oficialmente reconhecido por autoridades australianas. Nenhum documento a seu respeito foi liberado até hoje. No entanto, o evento foi investigado por ufólogos como Keith Basterfield e Shane Ryan, que coletaram depoimentos e realizaram uma extensa pesquisa na região. Um documentário australiano, produzido por Rosie Jones e exibido na SBS Television, resgatou o caso, entrevistando diversas testemunhas ainda vivas. O filme reforça a narrativa de que houve um avistamento legítimo e subsequente tentativa de acobertamento. Esse documentário foi o Westall 66 de 2010. Então, para quem quiser procurar aí trechos no YouTube ou então em algum serviço de streaming, eu duvido que tenha, mas podem procurar por Westall 66. E o caso também é citado em livros como The OZ Files, de Bill Chalker, e UFOs Over Australia, de Ross Dowie. Mais um caso de escola. Esse eu não conhecia. Eu particularmente não conhecia esse caso. Esse caso é famoso, cara. É bem parecido com o caso da escola Ariel, né? Mas aí, nesse caso, eu não me lembro agora se eu confundi aqui. Além das crianças, também teve pessoas que trabalhavam na escola que viram? Sim. Professores e outros funcionários. Aí o que pega é a época, né, cara? Tipo, da escola Ariel, 94, você tem um acesso a informações um pouquinho maior e algumas facilidades, inclusive de locomoção. 66, aí... 1966 na Austrália, né? Aí complica um pouco as coisas. Escafundó. Agora, esse caso aí, você pode ver, né, como o Eduardo falou, nenhum documento surgiu sobre ele até hoje. E a Austrália já liberou alguns documentos. Se você pesquisar nas interwebs, existem documentos australianos que alguns foram vazados e outros foram liberados. Na maioria, esses documentos são registros de voo, né? O Eduardo pode falar o termo melhor, mas depois que o voo acaba, você deve preencher algum documento ali para relatar se houve algum incidente qualquer. E eu já vi alguns documentos australianos nesse sentido, né, que eram registros de pilotos que avistaram OVNIs durante o voo. Agora, esse caso não teve documento nenhum saindo. Se é uma história tão impressionante quanto essa, né, cara, um avistamento em massa, me passa a impressão de que talvez isso lá para a Força Aérea Australiana, para o governo australiano. Me lembra a questão com o caso Varginha no Brasil, porque o governo aqui no Brasil libera documento. Todo ano a Força Aérea é obrigada por lei a publicar. Se você vai no Arquivo Nacional, também tem lá mais de 800 registros oficiais da Força Aérea publicados. Só que sobre Varginha nunca saiu nada. Talvez o caso que, pelo menos na boca do povo, assim, talvez seja o mais popular, nunca saiu nada. Esse caso aí é muito impressionante, um avistamento em massa.
crianças e adultos vendo. E também nunca saiu nada num país que ocasionalmente libera alguns documentos. Eu esqueci de citar, mas o James Fox colocou esse caso no filme The Phenomenon também. Sim. E aí existe, para este caso, inclusive por contribuição do Keith Basterfield, que foi um dos ufólogos que eu citei, que pesquisaram o caso Westall, existe a clássica explicação do balão meteorológico. E aí, segundo o próprio Basterfield, a primeira metade do avistamento, até o objeto começar a fazer as manobras estranhas, o balão ele pode ser explicado porque encontraram registros do lançamento de um balão meteorológico numa estação próxima. Inclusive, existem documentos agora que mostram que existia um projeto para verificar a energia emitida por testes nucleares britânicos numa região próxima, né, acho que em Maralinga, mais ou menos no sul da Austrália. E aí eles soltavam balões ali perto de Melbourne e as correntes de ar poderiam ter levado ele para lá. Como explicar o resto do avistamento com as manobras estranhas? Aí o próprio Keith Basterfield diz que com o tempo os relatos eles se diluem e com a própria mídia fazendo esse barulho sobre ufologia e tudo mais, as pessoas passam a ter a impressão de que viram algo realmente incomum. E aí os relatos eles acabam sendo modificados ao longo do tempo, como ele próprio observou em entrevistas de testemunhas com vários anos de diferença. Não de idade, mas tipo, a testemunha deu uma entrevista com o relato dela pouco depois do caso e outra muitos anos depois. Ele notou que existiam algumas diferenças ali, então ele acha que a memória dessas pessoas pode ter sido alterada por algum fator psicológico ou social, enfim, é aquela história da contaminação psicossocial que a gente já conhece. Então, essa parte das manobras poderiam ser explicadas por isso, porque muitos desses relatos das manobras apareceram muitos anos depois nos livros e outras fontes. Então, uma explicação proposta é a desse balão meteorológico. Cara, o louco é os caras... A necessidade que tem de tentar fazer o debunk desses casos de avistamento em massa, né? Que nem quando aconteceu a noite oficial dos OVNIs. E o caso VASP também, né? Que é um caso de avistamento em massa também, que a gente trouxe recentemente. O pessoal faz um esforço muito grande, né? Pra desacreditar, falando que é qualquer porcaria, qualquer balão meteorológico, qualquer confusão com Vênus, qualquer confusão com qualquer coisa. Até porque eu acredito que em outros casos, quando envolve só uma, duas, três pessoas, é muito fácil você só falar que a pessoa tá doidona, que ela se enganou, que ela, né, acabou cometendo uma gafe ali, não tava esperta no momento, sei lá. Mas em caso de avistamento em massa, aí eles já vêm com um papo mais, né, ou foi um balão meteorológico, ou foi uma confusão com Vênus, ou foi histeria coletiva. E a correria pra isso é muito grande. O pessoal faz uma correria muito forte pra cima disso aí. É bem interessante, né? Mais um caso grande. Esse eu não conhecia e eu acredito que vai ter ouvinte que não conhece esse caso, porque aqui no Brasil não se fala tanto dele. Fala bastante do caso da escola Ariel, mas esse caso da escola Westall não é muito falado. Eu não me lembro de um episódio de algum podcast que nem... Escola Ariel, se eu não me engano, tem Hangar 18, tem episódio sobre. Eu acho que tem bastante. Se quiser, tem também. É o caso mais falado entre os dois, de longe. Escola Ariel tem muita coisa, inclusive até episódio de seriado, né? Agora, caso da escola Westall é mais escondido, acho que por conta da época, né? Do tempo que ele existe. E Austrália, a ufologia australiana é algo que a gente conhece praticamente nada, né? A gente não tem muita informação. Não teve um cara também com o prestígio do John Mack falando sobre ele lá pra pesquisar, né? Exato. Justamente pela época, né? A gente tá aí em 66, Blue Book tá comendo solto. E qualquer pessoa que fosse querer falar mais forte em cima disso aí já ia ser desacreditado e o papo ia morrer. Mas um ponto forte é que nessa história envolve militar, né? A gente tem militar envolvido, então... A história ganha uma força. Como você bem disse, Guto, é um caso que parece muito com Varginha. A gente não tem documento nenhum, mas tem algumas evidências aí que são bem interessantes. Assim como com o caso Varginha, né, onde a história acontece e aí você tem uma timeline oficial do caso, uma linha do tempo meio que oficial,
que se tornou a versão ufológica oficial do caso Varginha, digamos assim. Nesse período de 96 para cá que esse caso aconteceu, muitas outras histórias vão surgindo, outras pessoas vão acrescentando outros detalhes, ou então surgem até outras versões totalmente diferentes daquela que é contada. O caso Weston também aconteceu a mesma coisa, de 66 para cá. Várias vezes surgiram pessoas que, olha, na época eu não falei nada, mas agora, sei lá, passou 40 anos, eu vou falar alguma coisa. Então, vão se formando novas linhas da história do caso Weston, só que é aquilo, né? Tipo, é um caso lá da Austrália, que não é muito conhecido e tal. A gente aqui, às vezes, nem fica sabendo, né? E o que acaba faltando é, por exemplo, alguém, de repente, escrever um livro definitivo sobre esse caso, que é o que o John Mack fez, incluindo a história do caso Ariel nos livros dele, né? Então, até hoje a história do caso Weston, ela tem uma narrativa oficial, mas assim como Varginha, várias outras pontas da história vão surgir. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Bom, partindo agora para o nosso terceiro caso, esse que também é um dos mais famosos. Hoje a gente tá... Não estamos na série B, né? Da ufologia. A gente tá trazendo uns casos famosões. Hoje a gente já chegou apelando. A gente costuma, né, falar, não vamos ficar falando só daquilo que todo mundo já fala, mas é legal também trazer os casos tradicionais. E eu confesso que esse das Luzes de Fênix é um dos meus favoritos, cara. Esse caso é legal pra caramba, cara. Então, o caso das Luzes de Fênix, né? Um outro caso muito famoso aconteceu no estado americano do Arizona na noite de 13 de março de 1997. Quase menos de um ano depois do caso Varginha, né? Varginha foi quando mesmo? 20 de janeiro de 1997. Então um pouco mais de um ano depois do caso Varginha. Esse caso ele tem dezenas de milhares de testemunhas. Então, na escola Ariel nós falamos que eram 60 crianças que avistaram. Na escola Weston também os alunos e os professores. Só que aqui são dezenas de milhares, uma cidade inteira, né? Inclusive aviadores, policiais e autoridades. As luzes de Phoenix, na verdade, foram vistas por outras regiões do Arizona e também no estado de Nevada. Foram feitos vários vídeos e fotografias e diversas testemunhas fizeram chamadas para a polícia. A imprensa fez uma cobertura extensa do caso. 2 manifestações principais foram relatadas naquela noite. Por volta das 7h30, foi vista uma enorme formação de luzes em V sobre o Arizona. Parecia ser um único objeto triangular, cobrindo o céu acima com dimensões estimadas entre 1,5 e 3 quilômetros de largura. Passou lentamente sobre cidades como Prescott, Phoenix e Tucson, e algumas testemunhas relataram uma sensação de presença ou quietude anormal. Então, começou às 7h30, quase 3 horas depois, por volta das 10 horas, uma série de luzes alaranjadas surgiu no céu de Phoenix, permanecendo imóveis por vários minutos. Foram vistas alinhadas em um padrão quase simétrico, apagando-se uma a uma. Também foram feitas filmagens desse fenômeno. A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que as luzes fixas eram sinalizadores lançados por aviões A-10 durante um exercício de treinamento na área de Barry Goldwater Range. Essa explicação foi rejeitada por muitas testemunhas, que insistem que os movimentos, a duração e o silêncio do objeto não condizem com os sinalizadores lançados por esses aviões. Não houve explicação oficial satisfatória para o primeiro avistamento. Dias depois, em uma coletiva de imprensa, o então governador do Arizona, Fife Symington, apareceu com um assessor fantasiado de alienígena zombando da situação. Anos depois, Symington confessou que ele próprio havia testemunhado o objeto em V e disse, abre aspas, aquilo definitivamente não era feito pelo homem, era de outro mundo, fecha aspas.
As luzes de Phoenix foram abordadas em documentários, livros e séries, como Caçadores de OVNIs, do History Channel, The Phenomenon, documentário de James Fox, e a série Encounters, da Netflix. Entre os pilotos que viram luzes estranhas está o ator Kurt Russell, que voava com um enteado que também as viu. Essa explicação que a Força Aérea deu, né, para as luzes de Phoenix, ela pode malemar servir para as luzes em cima da cidade. Agora, o avistamento não foi só no Arizona, foi no Arizona e no estado de Nevada. Então, assim, as pessoas não viram apenas luzes paradas no céu. Você vai encontrar relatos de pessoas em Nevada. Tem um relato de uma mulher, eu não vou me lembrar o nome dela agora, óbvio, mas assim, ela estava abastecendo um carro. Imagina aquela cena de filme americano, né? Tipo uma estrada no meio do deserto, aquele posto de gasolina enferrujado, que não tem posto nos Estados Unidos, não tem frentista, né? Você que vai lá e abastece o próprio carro. De noite, a mulher abastecendo o carro naquela estrada vazia no meio do deserto, e ela 5 pontos de luz muito baixo. O relato dessa mulher é impressionante, cara, é muito legal. Ela vê um negócio muito baixo vindo, ela não sabe explicar o que é aquilo, porque era muito grande, aquelas luzes, elas estavam bem distantes umas das outras, e ela via uma área escura entre elas, o que dava a impressão, tipo, aquela área ali tapava qualquer luz atrás dela. Apesar de estar de noite, ela percebeu que não via nada atrás daquilo, que eu tinha a impressão que havia alguma coisa sólida. E aquelas 5 luzes se movendo bem baixo e passa por cima do posto de gasolina que ela estava abastecendo e some. E ela diz que era um objeto muito grande mesmo. E isso você não explica com a questão dos flares. Isso já não explica. E esse tipo de avistamento ele é muito comum. Esse tipo de relato em relação às luzes de Phoenix é muito comum. Tem muita gente que conta essa história muito parecida. Sejam pessoas que estavam no chão, gente que estava em casa, gente que estava viajando e tal, ou mesmo pilotos, como no caso aí o ator Kurt Russell. Ele conta isso até num talk show americano, algum programa desses de entrevista, e ele comenta que ele estava voando com o enteado dele, não sei se ele estava voltando para Phoenix, mas naquela mesma noite, e que ele viu isso aí, e recebeu conversa e teve que conversar com torre de controle, e falar, vocês estão vendo alguma coisa aí? Tem um negócio aqui, os caras falaram que estava pegando no radar, então é um caso muito... Acaba se tornando muito sólido, porque tem muita gente que viu. Tem muita imagem, tem muita foto. Mas é incrível como, assim, não foi suficiente, entendeu? Não foi suficiente. Esse caso eu acho que é talvez um dos maiores pra gente poder falar do Black Manta, né? Do TR-3B. Talvez o caso que mais dá uma evidência, porque muita gente já citou ter visto o Triângulo Preto. Existem vários vídeos aí do Triângulo Preto e tal, mas um avistamento em massa de algo dessa proporção é quase que indiscutível, né? Pô, como é que você vai falar que uma cidade inteira confundiu ali com Vênus, com flare? Cara, não dá. Ficou parado em cima da cidade, cara. Era muito grande, né? E é muito grande. E o detalhe é que essa conclusão de que era um V levou um tempo pra galera entender, né? Algumas pessoas falaram que viram o V, mas muita gente achou que eram várias luzes de objetos diferentes. Que estavam voando informação, né? Isso, aí depois que se entendeu que, na verdade, aquilo era talvez um objeto só, que aquelas luzes faziam parte daquele objeto. E é muito grande, e além de tudo, né? Você tem alguns vídeos que mostram as luzes, então é só você buscar no YouTube, aí você vai encontrar, colocar luzes de Phoenix, você vai encontrar o vídeo. E inclusive a gente citou Caçadores de OVNIs, Phenomenon, documentários e tal, mas tem um filme que chama As Luzes de Phoenix, que inclusive a gente não citou no nosso episódio de filme, né? Ninguém colocou na lista. Um filme bem legal, um filme bem maneiro, recomendo pra vocês. Ele é um filme nos moldes da Bruxa de Blair, sabe? O estilão da Bruxa de Blair, assim.
filmando ali com a câmera tremendo e tal. O final dele é meio porcaria, mas é interessante até o final dele. É bem intrigante o final dele, assim. Mas o que é mais legal é que é baseado numa história das luzes de Fênix reais. Então tem o vídeo desse avistamento, eles usam o vídeo real e aí eles criaram um roteiro em cima dos acontecimentos pós o avistamento das luzes de Fênix. Mas é um filme bem legal, bem maneiro. Eu recomendo até pra você se situar na dimensão do que foi esse avistamento, porque é realmente muito grande mesmo. Eu acho ele fantástico, assim, um dos casos que eu acho mais louco, porque é realmente muita informação, muita coisa. É facilmente um caso pra gente ter um episódio sobre ele, da gente aprofundar, de ir atrás de outras informações, porque, se eu não me engano, não foi a única vez. Aconteceram outras vezes esse avistamento. Exato. Na noite do dia 13, né, foram dois momentos, né? Então, às 7h30 e às 10 horas, nos estados de Arizona e Nevada. Há interpretações que dizem que não era apenas um objeto. E esses objetos, eles eram no formato de um V. Não era necessariamente... Quando fala no TR-3B, ele é meio que um triângulo, né? Mas esse das luzes de Fênix, pelo menos, ele é descrito como um V mesmo, assim, né? E em 2007, 10 anos depois, se você procurar no YouTube, tem um vídeo do dia 6 de fevereiro de 2007, do Canal 4. É uma transmissão ao vivo do Canal 4 de Phoenix. E tem, eu não me lembro, eu não tenho certeza se quem tá falando ali é um repórter ou se é um morador de Phoenix, mas é uma pessoa pelo telefone conversando com o apresentador do jornal, e eles estão transmitindo. Você vê pelo menos outras 5 luzes em cima da cidade, 10 anos depois. E o caso do prefeito, né, décadas depois do caso, aí ele vem e fala, olha, eu também vi e tal, e ele diz depois que ele foi... ele diz que ele foi orientado, né? Mas não é bem orientação, né? Tipo, ó, faça. Recebeu uma ordem. Olha, você não vai levar essa história a sério, você não vai falar sério disso, você vai lá e bota um assessor vestido de ET e transforma isso num circo. E pronto. E é isso que ele fez. E assim, a partir do momento que vai o prefeito da cidade, depois de um negócio que a cidade inteira viu, faz aquele ridículo todo, ele tá passando a mensagem, qual que é a ideia, sabe? Olha, se você ficar defendendo essa coisa, você é um ridículo, você é um palhaço. E esse é o modus operandi desde a década de 40. Aí tem 2 pontos que eu queria destacar rapidinho. O primeiro é justamente essa história do governador aí, do Arizona. Governador, desculpa, então eu falei merda. Olha. Não, mas, um cargo maior, digamos assim. O cara, ele fez algum evento ali que não era especificamente sobre as luzes que tinham sido vistas noites antes. E aí ele meio que aproveitou a imprensa ali. Olha, eu sei que muitos ainda têm perguntas sobre as luzes que foram vistas e tal. Tem já uma teoria de conspiração. A polícia estadual conseguiu capturar o responsável aí por essa brincadeira de mau gosto que fizeram em cima do nosso estado. Eu pedi aí para os patrulheiros trazerem, por favor. E aí os policiais entram com o cara fantasiado de ET. Acho que ele estava algemado até. E aí os caras dão risada, aquela coisa. Mas tem uma galera que tá lá assistindo ao vivo o pronunciamento, que a hora que entra o cara e eles percebem que o cara tá fazendo uma piada, tem uma galera que fica putaça. Sim. Você ouve, tem uma galera rindo e tem um outro pessoal lá no fundo que começa a xingar. Tem uma galera que dá risada e tem gente que fica puta porque entendeu que já era justamente uma campanha de difamação. Tipo assim, não era simplesmente uma brincadeira que ele tava fazendo. Até porque não caberia isso. E aí entendem que tá rolando alguma coisa ali para ocultar o que aconteceu. Não necessariamente alienígenas, mas poderia ser alguma atividade secreta, ilegal, clandestina do governo. Acho que esse caso aí das luzes de Phoenix é o principal quando as pessoas vão falar de tecnologia secreta. Geralmente é um dos mais lembrados, que aquele OVNI de Phoenix, essas luzes...
em formato de triângulo, em formato de V, seria um teste de tecnologia secreta e, na verdade, não alienígena. Falam muito disso. Aí entra o segundo ponto. Teve um astrônomo amador que conseguiu ver, assim, né, das centenas, acho que milhares de pessoas que viram. Tinha alguns astrônomos amadores também. Um deles, em Phoenix, conseguiu ver, relato dele, pelo telescópio, que as luzes eram objetos independentes. Então, o que ele percebeu com o telescópio é que elas eram objetos independentes e estavam acima de algumas nuvens. Então, estavam numa altitude mais considerável. Ele não foi capaz de estimar, mas ele entendeu isso. Então, as duas fases do avistamento, elas são descritas como a primeira, das 7h30, ser o objeto em V, e que no segundo avistamento, às 10h30, também viram o objeto em V, mas algumas pessoas também interpretaram que eram objetos independentes. Então não se sabe se tinham um objeto em V e outros objetos independentes, ou era um ou outro, entendeu? E aí isso casa com uma das explicações que foi dada pela Força Aérea. Não me lembro se foi a Força Aérea ou a Guarda Aérea Nacional. A Guarda Aérea Nacional é uma milícia, né, uma força paramilitar. Cada estado ali tem a sua, elas são convocadas pelo governo federal, pelo presidente dos Estados Unidos, se necessário, né, em situações de emergência, como aconteceu no 11 de setembro, por exemplo. Acho que o Trump mandou a Guarda Nacional quando teve aqueles protestos lá na Califórnia também, não tenho certeza. Mandou, e quando teve incêndio também na Califórnia. Eles são pessoas comuns, não são militares, assim, são civis que dedicam pelo menos meio período de trabalho por semana para aquela milícia. E aí eles treinam junto com, por exemplo, aqui Força Aérea. E algumas dessas forças, elas operam algumas das aeronaves mais avançadas do mundo. Então a gente está falando aí de caças, eu não sei se operam F-35, mas se não me engano o F-22 algumas guardas nacionais operam. Então, assim, não é qualquer coisa, não. Os caras têm muito recurso. E aí, a explicação que teria sido dada aí era um treinamento de uma esquadrilha de aviões A-10 Thunderbolt 2. Para quem não conhece, muito provavelmente a maioria dos nossos ouvintes, é um avião estranho, que você muito provavelmente já viu em algum filme do... Me fugiu o nome agora, do diretor de Transformers. Putz, Michael Bay. Michael Bay. Transformers, Armageddon, ó, enfim. Começou a tremer as câmeras aí, ó. Já começou a tremer tudo aqui, meu Deus. Explosões. Tiros, carros, perseguição. Pessoas andando em direção à câmera com uma grande explosão ao fundo em câmera lenta. Isso, e aquele efeito de flare também, ele usa bastante na lente. Esse avião é um avião de ataque ao solo. Ele é bem esquisito, hein? Ele é muito estranho, mas ele é muito resistente. Ele foi construído em volta de um canhão rotativo, né? Como se fosse uma metralhadora, que é um canhão. Por isso que ele tem essa forma estranha, para acomodar essa arma. E essa arma foi projetada para penetrar a blindagem dos blindados soviéticos. Enfim, esse avião ele seria usado para atacar colunas de blindados soviéticos no leste europeu, caso acontecesse um confronto direto com a União Soviética. Isso nunca aconteceu, mas ele foi utilizado em outros teatros de operações. E aí a ideia é que uma esquadrilha desses aviões estava fazendo um treinamento ali e eles jogaram flares em dado momento. E aí a gente pode quebrar isso aí em partes. Primeiro, esses flares, eles teriam sido vistos da forma como viram tão longe assim? Sim, fizeram testes e viram que a luminosidade de alguns desses flares naquelas condições noturnas pode chegar a mais de 110 quilômetros, eu acho. No Nordeste, eu não sei se foi ano passado ou retrasado, teve um negócio assim, eu lembro que saiu o vídeo, postaram, não lembro que cidade, se foi Natal ou em Recife. Não, acho que foi em Fortaleza. O pessoal na beira da praia e começaram a filmar umas luzes muito estranhas lá na linha do horizonte, lá no mar. Depois foi se ver que eram flares. Mas era... Foi Alagoas. Alagoas? Ah, tá. Alagoas. Na verdade, esse aí a Marinha não assumiu o rolê. A Marinha não falou que foi flare. Ela não falou nada, né? Não, é uma luz muito intensa, que fica muito tempo no ar, brilhando pra caramba. Mas era mais de uma, não era? Não, é uma só. Então talvez o pessoal... então talvez a gente não tá falando do mesmo vídeo. Talvez o mesmo vídeo, só se for. Acho que eu tô falando de um outro que foi em Fortaleza e eram 4 luzes, pelo menos, assim, no horizonte. Vermelha. Não, esse aí é no Maranhão que aconteceu isso aí. Então, foi no Brasil. É no Maranhão. Que aí, esse daí depois realmente é um flare... É um sinalizador, né? Não chega nem a ser um flare, mas é um sinalizador
que fica muito tempo no ar e aí o vento conseguia carregar eles e aí ficava parecendo que eles eram um objeto. Fica bem estranho, sabe? Qualquer pessoa pode achar estranho. Fica muito estranho. Não confundir com aquelas contramedidas de mísseis. Aqui a gente tá falando de um flare de iluminação. Isso, exatamente. Tá? E aí a explicação eu vi aqui, é da Guarda Nacional de Maryland, que eles estavam lá para fazer parte de uma operação conjunta. Era uma esquadrilha de 4 a 10 e em dado momento elas soltaram alguns desses flares ali na região. E eles teriam ficado visíveis por muito tempo suficiente para terem sido confundidas. Então a parte do flare, de certa forma, ok. Agora, o que me pegou na questão do A10 é que, a depender da altitude, é muito comum que se ouça esse avião. E isso aparece muito em show aéreo, filme do Michael Bay, que você ouve o zunido dele quando ele passa. Até pela disposição dos motores ali junto da célula, porque eles ficam mais afastados da parte principal da célula, que é a estrutura da aeronave. Então esse ruído, ele parece um chiado, assim, Ô editor, coloca o som aí do A10 que eu vou mandar pra você aí. Esse som, a depender da altitude, poderia ter sido ouvido, e não foi, né? Esse avistamento foi silencioso. Então, essa parte não faria sentido, a não ser que a altitude fosse muito elevada, o que poderia fazer sentido com o lançamento do flare. Ele não ia lançar esse flare realmente de iluminação a uma baixa altitude, porque ele ia cair muito rápido e iluminar uma área muito pequena. Segundo as regras da FAA, que foram nas quais muita gente se baseou para dizer que não poderiam ser aviões por causa da iluminação e tal, essas regras são para aviação civil, não necessariamente elas valem para aviação militar. E aí, segundo a Guarda Nacional, era uma operação onde eles estavam fazendo um voo de condições visuais. E aí eles usavam uma iluminação específica para isso, não a iluminação anticolisão padrão. E por isso eles não estavam com as luzes de aeronaves que todo mundo conhece, não estavam ligadas. Eles estavam com outro padrão de iluminação para aquela operação específica. Deixa eu perguntar, assim, o cidadão civil que estava ali na calçada, olhou para cima, viu aquelas luzes lá, beleza, o cara não tem obrigação de saber o que é um flare, de um sinalizador e etc. Agora, assim, esses flares que você citou, com essas condições de altura e tudo mais, os pilotos que estavam voando também confundiram com aquilo lá? Pilotos eles estariam familiarizados bastante com aquele tipo de evento para reconhecer facilmente, é um flare? Ou eles poderiam ter se confundido facilmente também? Porque o piloto supostamente é mais treinado para isso, né? Sim. Aí, como você tem uma cultura aeronáutica mais presente nos Estados Unidos, né, em que as pessoas têm mais contato com a aviação e tal, por diversos motivos, mesmo assim, eu acho que podia ser mais difícil, porque esses flares, eles são mais específicos, né, não são utilizados na aviação civil e são usados em operações bem específicas no contexto militar. Então eu acho difícil que um piloto que não tenha tido esse tipo de experiência tivesse como reconhecer esses flares aí, esses iluminadores. Eu acho plausível que aviadores se confundissem com isso, sim. A gente tá tentando falar, olha aqui, muita gente viu e tal, mas ao mesmo tempo tem vários elementos aqui que foram apontados como explicação que sim, eles explicam partes da história. A gente precisa quebrar essa história aqui para entender, claro, mas aí é aquilo. A desvantagem de avistamentos em massa é que você tem variações dos relatos. Então, no caso das luzes de Phoenix, teve gente que viu aquele objeto inteiriço, né, um objeto grande com várias luzes, enquanto também teve gente que ao mesmo tempo viu várias luzes só sem o objeto. Teve gente que percebeu que aquele objeto ele tampava as nuvens acima e aí reconheceu que era um objeto só. Teve gente que não viu isso. Teve gente que viu vários objetos maiores com luzes embaixo. Então tem um pouco de tudo aí. E aí nas imagens, a maioria delas não é boa o suficiente para você conseguir perceber esse tipo de coisa. Você vê as luzes em formação passando pela cidade, sim, isso você vê muito bem, muito claro. Mas detalhes assim ainda não se conseguiu pegar. É um caso que tem uma quantidade de elemento assim absurda. A gente poderia ficar aqui debatendo sobre as possibilidades, argumentos bons,
argumentos furados, as testemunhas. Então, se fosse necessário, porque também é um caso que já foi debatido em vários outros podcasts. As Luzes de Fênix, você vai encontrar podcasts sobre o caso. Então, até por isso, não vale muito a pena a gente ficar batendo muito nessa tecla. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Esse próximo caso foi abordado no o primeiro episódio que a gente fez envolvendo aviação, daqueles 2 episódios, não lá de sobre Noite Oficial dos OVNIs, documentos da FAB, não, mas aquele aviação parte 1, parte 2 que a gente fez, foi o episódio 83, e a gente faz uma recapitulação breve aqui. Aconteceu em 19 de setembro de 76 sobre Teherã, capital do Irã, e envolveu a perseguição de jatos militares a objetos não identificados e vários relatos visuais por civis e militares, e teve também detecções por radar, e vários documentos oficiais foram produzidos. Por volta da 00:30, vários moradores relataram a presença de uma luz brilhante, maior e mais intensa do que uma estrela comum, aparentemente pairando ou então se movendo lentamente sobre a cidade. O aeroporto de Teherã e a polícia receberam telefonemas com esses relatos, e quando eles confirmaram esses avistamentos, acionaram a Força Aérea, que enviou 2 caças F-4 Phantom II para interceptar esse objeto. Quando eles se aproximaram, um dos pilotos relatou que todos os sistemas eletrônicos da aeronave falharam, instrumentos, armamento, comunicação, tudo apagou, e assim que o caça se afastou, esses sistemas voltaram a funcionar. E aí houve algumas tentativas de aproximação, mas ele abortou e retornou à base. Pouco tempo depois, o segundo caça também detectou esse objeto visualmente e por radar a cerca de 25 milhas náuticas. E ele foi descrito como muito brilhante, com luzes piscando em várias cores, azul, verde, vermelho, laranja, e fazia manobras que seriam impossíveis para qualquer aeronave. Quando esse piloto se preparou para disparar um míssil, os sistemas de armamento e de comunicação da aeronave falharam exatamente no momento em que ele ia fazer o disparo. E aí aquele objeto liberou um objeto menor, bem pequeno e bastante luminoso, que se dirigiu diretamente para o caça como se fosse um míssil. No último momento, aquele pequeno objeto parou e voltou para o objeto principal. E aí os sistemas do F-4 voltaram a funcionar. Outro objeto menor teria descido até o solo e emitiu uma luz forte. Nesse local, o solo foi queimado e também foi encontrada uma magnetização fora do normal. Todos esses eventos aconteceram diante dos olhos de várias testemunhas militares e civis no solo. Um memorando secreto enviado pela Embaixada dos Estados Unidos no Irã ao Departamento de Estado, em Washington, foi posteriormente desclassificado, e hoje é um dos documentos oficiais mais citados pela ufologia. Nele, o adido de defesa descreve esse incidente como, abre aspas, um caso clássico que atende a todos os critérios para um estudo legítimo de fenômeno aéreo não identificado, fecha aspas. E esse caso é citado em vários livros, como o amplamente citado por mim, Ufologia Aeronáutica, que a gente mencionou aí em vários episódios, The UFO Experience, do Allen Hynek, e UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, da jornalista Leslie King. E ele também apareceu no documentário The Phenomenon. Tivemos aqui, então, um avistamento em massa envolvendo a aviação. Ah, mas as luzes de Phoenix, a explicação dos aviões, alguns aviadores viram, sim, mas aqui a gente tem caças indo interceptar esses objetos e um monte de gente em Teherã vendo aquilo. Mais ou menos como aconteceu na Noite Oficial dos OVNIs. A gente pode falar que isso aqui foi a Noite Oficial dos OVNIs do Irã. E lá na segunda parte dos episódios sobre aviação, a gente falou também da Noite Oficial belga, que foi dentro de uma onda ufológica com milhares de testemunhas e centenas de horas de filmagens por cinegrafistas amadores,
Aviões F-16 também tentaram interceptar um objeto, falharam, né? Claro, como sempre. Não conseguiram realizar a aproximação e foram chamados de volta para a base depois de ver aquele objeto fazer manobras impossíveis por cerca de 2 horas. Então tá aqui o caso de Teherã e a gente expande aqui então um pouco esse contexto de avistamento em massa e a gente tenta sempre ligar esses contextos, né, nesses estudos que a gente faz aqui no Contato. Então tá aqui esse contexto de ufologia e aviação e avistamentos em massa também. Então teve um caso no Irã, nós falamos sobre um caso nos Estados Unidos, em Phoenix, um caso em Weston, na Austrália, e um caso na Escola Ariel, no Zimbábue. Então temos aí América do Norte, Oceania, o Oriente Médio, na África, no mundo todo, né? Avistamentos em massa no mundo todo. Lembro muito quando algumas pessoas falam, por que esses negócios acontecem só nos Estados Unidos? Pois é. Eu tô com esse documento que foi desclassificado, aliás, um dos documentos da CIA a respeito desse caso que foi desclassificado. Estou com ele aqui na minha frente. São 3 páginas, bem difícil de ler, porque foi datilografado à máquina, escaneado depois, e olha, se você conseguir ler isso aqui, você não precisa de oftalmologista. Mas as 3 últimas linhas desse documento diz o seguinte: as pessoas falaram sobre um forte barulho e uma luz muito brilhante como um raio. A área de pouso onde acredita-se que a aeronave tenha pousado está sendo conferida para possível radiação. Mais informações serão enviadas quando elas se tornarem disponíveis. No começo do documento está escrito classified, né, classificado. Na última página está escrito unclassified, desclassificado. Ou seja, tem mais documentos a respeito sobre isso, né? Porque o cara termina falando, olha, se tiver mais informações eu vou mandar. Então é mais um caso aí envolvendo militar no Oriente Médio. Então a gente vai encontrando essas histórias em todo canto, no mundo todo. Para encerrar, né, vamos trazer a coisa para o Brasil, então. Passamos aí pelo mundo todo e vamos encerrar no famoso caso do jogo do Estádio Morenão. O último caso dessa lista é um clássico brasileiro relativamente pouco conhecido. Aconteceu durante um jogo de futebol com milhares de testemunhas e foi transmitido ao vivo pela televisão. Em 1º de março de 1982, acontecia o jogo entre Vasco da Gama e Operário pelo Campeonato Brasileiro no estádio Pedro Pedrocian, o Morenão, em Campo Grande. Estavam reunidas cerca de 24 mil pessoas no estádio. 24 mil pessoas. Durante o primeiro tempo, por volta das 7h30 da noite, um objeto luminoso apareceu no céu acima do estádio. A luz gerou surpresa e até medo nas testemunhas. Parecia parada ou se movendo lentamente, em absoluto silêncio. Após alguns minutos, a luz simplesmente sumiu. Testemunhos incluem narradores esportivos que comentaram o fenômeno ao vivo durante a transmissão televisiva. Jogadores de ambos os times pararam momentaneamente e olharam para o céu. Os torcedores, confusos, acompanharam os olhares. A arbitragem interrompeu a partida dado o tumulto da luz. No dia seguinte, jornalistas que estavam presentes davam seus depoimentos pela mídia. O caso ficou conhecido como ET do Morenão, mesmo não tendo avistamento de seres. Vários ufólogos investigaram o caso e o consideraram um exemplo clássico de avistamento em massa em local público. Entre eles, Ademar Gevaer, que foi editor da revista UFO. Entre as explicações propostas estão balão meteorológico, né, mas não foi encontrado nenhum registro de lançamento naquela noite, satélite, avião ou helicóptero, incompatíveis com brilho, movimento e ausência de ruído. Ou então, reflexo ou fenômeno atmosférico, ideias que não se sustentam dada a nitidez e a duração. Esse é um resumo desse caso do Morenão, que, olha, até hoje, assim, é uma história, de certa forma, bem registrada. Por um lado por outro lado, você tem documentários sobre isso, tem reportagens sobre isso. Se você colocar no YouTube, vai ter um monte de vídeo, reportagens sobre isso e tal. Só que sempre fica aquela coisa, pô, mas tava transmitindo o jogo, não tem uma filmagem, tinha 24 mil pessoas no estádio, não tem uma foto.
um jogo de futebol grande ali, né, pra região, o Vasco foi jogar lá, com certeza tinha um monte de fotógrafo em volta do campo, ninguém tirou uma foto do negócio. Esse é sempre talvez o maior calcanhar de Aquiles dessa história. Ao mesmo tempo, você tem muita gente dando relato. E é aquilo que o Eduardo falou, o problema do avistamento em massa, uma vantagem é que você tem muita gente dando relato, uma desvantagem é que você tem muita gente dando relato. Alguns detalhes vão destoar de uma história e outra, mas o contexto é sempre o mesmo. Se tornou um caso clássico da ufologia brasileira. E talvez, acho que pelo menos do Brasil, é o maior caso de... Bom, não sei, tem a noite oficial dos OVNIs, mas é um dos maiores casos de avistamento em massa do Brasil. Cara, sabe o que é o pior desse caso? Desculpa aí os vascaínos, mas o Operário ganhou de 2-0 do Vasco. Então. Ou seja, as coisas estavam normais. Era um dia normal, Se o Vasco tivesse ganhado 5-0 do Operário, eu falo, não, velho, alguma coisa aconteceu. Desculpa aí os vascaínos, mas Sacanagem. eu não podia resistir. Cara... Eu falo a mesma coisa do meu time. Eu sou corintiano, então tá valendo. Uma coisa que é realmente, acho que o principal ponto desse caso é isso. Pô, ninguém mirou a câmera pra cima. Ninguém. Como que pode, sabe? Tipo, jogador de futebol viu, cara. Os jogadores viram isso aí. O jogo foi interrompido e em 82 então não tinha drone, cara. Não dá pra falar que foi um drone. E assim, todo mundo fala isso, sabe? Se você for falar com um jornalista que tava lá, com um jogador, com um torcedor, todo mundo fala isso. Não, parou o jogo e tal. Aquela ideia que o Eduardo comentou quando tava falando sobre o caso da história da escola Ariel. Às vezes você tem um esqueleto da história ali que todo mundo conta igual e vai ter algumas diferenças. Mas como é que todo mundo contou a mesma história, cara? 24 mil pessoas, virou matéria de jornal, sabe? Será que foi um grande efeito Mandela? Isso é louco, cara. Isso é louco. Bizarro, e detalhe, né? Tem imagens desse jogo. Porque imagina que de repente, sei lá, só especulando, mas imagina, beleza, vira alguma coisa lá. Não necessariamente uma nave espacial alienígena e tal, mas vira alguma coisa estranha aconteceu no céu naquele momento. Coisas estranhas no céu, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é disco voador. Tanto é que depois a gente tem que vir e falar, não, isso aqui era um flare, isso aqui era um avião e tal. Mas vamos pensar em disco voador. Mas não sei, aconteceu alguma coisa estranha no céu, a ideia de que seria um disco voador logo vem na cabeça de todo mundo, começa a circular e todo mundo embarca naquela história. Era um disco voador, mas será que era mesmo, né? A gente tava falando do filme aqui, do documentário lá do Encounters, né? E não lembrava, foi 2023 ou 2024? Não sei. Não tô falando que o caso não aconteceu. Que é essa questão de assim, tipo, pô, tá, mas assim, cadê uma foto disso? Um vídeo, sabe? Não era um jogo qualquer. Era um jogo pela Copa do Brasil de um time que tá fora do eixo do futebol, assim, né? Torcedores do Operário, não tô criticando, não. Mas achei que era o Vasco. Também. Mas na época o Vasco, o Vasco tá, né, nessa pindaíba aí faz de 2000 pra cá. Mas naquela época o Vasco era um timaço, era um grande time, era o Vasco, sabe? Tava jogando lá em Campo Grande com o time local. Então, assim, era um grande evento da cidade naquele momento, sabe? Então a imprensa em peso tava lá, não era um jogo qualquer. Eu consigo, tem muito jogo de televisão, jogo de futebol dos anos 80 e tal, que você encontra na internet e tal. Esses arquivos não são perdidos assim. O que aconteceu com esse jogo, né? Com o vídeo, a filmagem desse jogo? Não tem foto nenhuma. Quem tá ouvindo vai achar, pô, o Guto acha que isso é mentira. Não, eu não acho que é mentira. Muita gente conta a mesma história. Mas a questão pra mim que fica um mistério maior na cabeça, pra mim, é por que não tem uma foto disso, sabe? É que assim, né? Não dá pra falar que é mentira, porque, cara, tava todo mundo lá no jogo do Operário e do Vasco, no meio do estádio lá. Simplesmente vamos combinar aqui todo mundo e vamos contar essa história. E depois de 40 anos, né? Mais de 40 anos, essa história ainda tá sendo contada. Na pior das hipóteses, colocando no conceito de explicação, vamos dizer que foi um delírio coletivo gigantesco
E geral confundiu realmente um avião que tava muito baixo ali. Mas assim, um avião baixo naquele local é fácil de descobrir, porque você consegue descobrir registros de voo. É fácil de resolver esse BO. Cara, se tivesse passado um avião em cima do jogo ali, no jornal do dia seguinte ia ter uma notícia. Um avião passou em cima do exato. jogo. Passou muito baixo, assustou todo mundo. Enfim. Ia ser um parágrafo ali, né? Não ia ser a manchete. Exato. E aí você tem essa situação. Eu sei o resultado do jogo, mas eu gostaria de saber, eu queria ir atrás pra saber, tipo, era Taça Ouro na época. Era um campeonato brasileiro diferente, tinha um formato diferente. Mas eu queria saber o contexto da época, tipo, como que o Vasco tava naquela época, como que o Operário tava naquela época, se tinha alguma motivação pra se chamar a atenção dessa maneira. Mas não faz sentido, né? Tipo, futebol não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma relação. Esse caso também é um caso que você encontra outros podcasts falando sobre isso, inclusive, o Acredite Se Quiser recentemente fez um episódio sobre esse caso do Morenão. Tem várias reportagens feitas por canais de TV no YouTube sobre esse caso. Se você jogar Vasco e Operário 1982 no Google, não coloca nem o OVNI. A primeira matéria é Operário e Vasco, árbitro detalha jogo do disco voador. Ó, a súmula do jogo. O jogo, isso aqui foi o José de Assis Aragão, a história da bola. Acho que foi o árbitro que falou. O jogo está correndo normal e de repente tem uma luz clara. Todo mundo começou a olhar para cima. Você ouve o barulho do torcedor, os jogadores olhando, paramos o jogo. Daqui a pouco, quando sumiu, nós continuamos o jogo. Esse era o Aragão, o José Assis de Aragão era o árbitro do jogo. Ele não se arrisca em dizer o que era, mas as pessoas dizem que era um disco voador. Então, assim, podia ser um balão qualquer, só que seria algo que se teria essas informações depois. Eu acredito, na minha opinião, é um avião, um balão, um dirigível. Iam ter essas informações depois. Não tem drone naquela época e o jogo foi de dia. Então, é uma incógnita. A grande questão desse vídeo é por que não tem vídeo? Os caras pararam o jogo e a TV não mirou pra cima. Ou os fotógrafos no campo, né? Eu vou fazer aqui a meia-culpa. Quando você tá assistindo um jogo de futebol, as câmeras que são miradas para o campo nunca vão pra cima. Uhum. Elas não apontam pra cima. Você pode notar. E isso é questão técnica, tá? Aquelas câmeras, elas não... Ainda mais as em câmeras 1982, de transmissão, né? Você não tinha o tanto de câmera. Elas são uns trambolho. É uns trambolho gigantesco. Só que você tem a câmera dos repórteres, você tem câmera de jornalista, você tem uma série de situações. Obviamente, naquela época, não tinha o nível de transmissão absurdo que a gente tem hoje. Mas você tinha outras câmeras. Eu já, aqui na cidade, tinha um jogador que jogou pelo Corinthians. No aniversário dele, eu trabalhava no rádio. E ele foi um dos responsáveis por marcar um gol naquela época que o Corinthians não era campeão, fazer uma cota. Que inclusive vai sair um documentário sobre isso agora. Ou saiu, não lembro. E ele marcou um gol, ele era zagueiro. Ele marcou um gol de bicicleta, cara. Tem o vídeo desse gol. Se eu não me engano, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem o vídeo desse gol. Isso foi na década de 70. Então, em 82, você tem registros do jogo. Registros fotográficos, você tem registros de vídeo. Tem vídeo do jogo, assim. Se vacilar, você encontra até a transmissão do jogo no rádio. Completa, tá? Se vacilar, tem isso. Eu gostaria de ouvir, de repente ouvir pra ver os narradores falando alguma coisa, porque narrador era no campo. Sobre o momento, tem um relato do árbitro da partida, José Assis de Aragão. Ele deu uma entrevista pra revista Lance e ele falou: coincidiu de ser em um momento de paralisação de partida, sabe? Assim que iam cobrar uma falta, alguém olhou pra cima. Depois, todos que estavam por perto começaram a ver também. Aí a gente nota aquela luz enorme lá em cima. O clarão estava no meio do campo, pendendo um pouco para a esquerda. Todo mundo ficou apreensivo na hora. Eu acho que estava relativamente baixo sobre o estádio, porque é dito que as pessoas fora do estádio,
elas tiveram uma percepção diferente. Eles não ouviram nada, viram apenas o clarão, mas fora do estádio as pessoas ouviram um zumbido e viram uma luz ali. Então essa percepção foi diferente. E além dessas 24 mil pessoas ali dentro do estádio, então você teve algumas pessoas nos arredores que também foram testemunhas, mas tiveram uma percepção diferente. Aquilo ficou por ali e depois desapareceu. E aí os locutores de rádios falaram a respeito disso, na transmissão televisiva se falou a respeito disso. A gente não tem imagens do objeto, ou da luz, embora tenham tentado fotografar. Paulo Nonato, que era repórter do Correio do Estado, ele estava atrás de uma das traves fazendo a cobertura do jogo. Para ele, assim como para tantas outras pessoas, as provas de que aquilo aconteceu são justamente a memória, porque as imagens que ele tentou tirar não ficaram com uma nitidez suficiente para se perceber alguma coisa. Então ele diz que os equipamentos fotográficos eram, comparados aos de hoje, eram muito mais rudimentares, e também os que eles dispunham não eram exatamente os melhores, e a iluminação durante a noite também piorava as possibilidades de se ver detalhes daquilo. E também é que as pessoas não tinham o hábito de levar câmeras, as pessoas assim, os torcedores, né, não tinham o hábito de levar câmeras para o estádio, até porque naquela época era muito mais caro. Então você não vai ter uma quantidade tão grande de registros, realmente você só teria aqueles feitos pela imprensa. O Paulo Nonato deu uma entrevista para o Campo Grande News e ele falou: também tem a questão da percepção mesmo. Eu entendo hoje que pouca gente teve a curiosidade de falar: o que é isso? Ainda perguntei para uma colega que estava ao meu lado se aquilo era paraquedista. Enquanto isso, algumas pessoas olharam e continuavam conversando sem dar muita atenção. Então, ao mesmo tempo que teve gente se interessando, teve gente que viu uma luz ali e volta a atenção para o jogo. Muita gente olhou e não deu bola, achou que era qualquer coisa, sabe? Achou que era coisa do jogo, que às vezes a pessoa tava ali vendo nitidamente aquilo, mas ela não deu bola, achou que era qualquer outra coisa, e a gente sabe que isso tem mesmo. Se elas estiverem intertidas com alguma outra coisa, elas não vão prestar atenção naquilo ali. Até por conta da dúvida também, né? Tipo, até parece um ET, vai aparecer aqui agora. E eu sei, se eu não me engano, alguns relatos que tem das pessoas que viram, eles falam da forma. As pessoas que viram ele mais de cima, né, que estavam mais acima ali na arquibancada, falam do formato de charuto, que era metálico, tinha formato de charuto, enfim. Mas é um avistamento, assim, incontestável. Realmente foi um avistamento, aconteceu. Eu acho que esse é um dos que a gente tem a maior evidência, né? De todos que a gente falou aqui, é o que a gente tem a maior evidência. Aconteceu isso aí, de fato, é evidenciado com várias informações. Não tem a imagem. Um fato também, eu acho que essa questão da câmera, o objeto era luminoso e era de dia. Provavelmente o fotógrafo naquela época ia tirar foto e sair tudo preto, ia sair um monte de sombra, não ia ficar legal mesmo. A imagem ia ficar um horror, né? Então provavelmente o cara não ia conseguir fotografar mesmo. Mas é muita evidência, Então é o caso que eu não desacredito ele. Eu acho que realmente ele aconteceu. Eu só, né, a gente fica nessa das imagens, né? Mas a única coisa que a gente não consegue bater o martelo e falar, não, o objeto realmente era anômalo. Que nem o de Phoenix, né? O de Phoenix a gente consegue brigar um pouco mais pelo relato das pessoas por conta do formato. Não é algo que é normal se ver. Nunca se viu de novo em outras situações que envolve ali o avião e o flare, né? E as pessoas se confundirem com aquilo de novo. Agora esse do Morenão aí é um caso que eu boto fé. Eu acho que alguma coisa rolou ali sim. Agora o que foi que a gente nunca vai saber o que foi que aconteceu, né? Deixa eu só dar duas últimas observações aqui. A primeira entra para a lista de histórias do Edu. 10 anos atrás eu conheci um repórter que estava lá. Ele na época trabalhava na afiliada da Globo aqui na região onde eu moro. E ele entrevistou o pessoal ali do grupo de ufologia que eu fazia parte. Eu e outro membro do grupo fomos lá no estúdio da afiliada da Globo aqui e tal. E lá ele contou essa história pra gente. A gente sabia que ele era de lá, mas não sabíamos que ele estava no estádio, né, naquele dia. E ele falou que ele também viu
E os outros jornalistas ali comentaram, falou-se no dia seguinte muito a respeito disso. Vários jornais da cidade tinham, acho que ele tinha ainda recortes de jornais de lá e tal. Então eu conheci um jornalista que estava lá. E houve outro avistamento na mesma noite na cidade. Rosemary Ishinuma, na época ela era criança, ela brincava na rua 7 de setembro com o irmão e outras crianças. Entre a rua 13 de maio e Rui Barbosa, houve uma luz estranha, azulada, que eles viram de longe. Em questão de segundos, aquilo se aproximou das crianças e veio para ficar em cima deles. E aí ela conta, quando ela chegou em cima da gente, nós ficamos olhando aquilo, vindo e como se estivesse se abrindo. Ficou tudo muito colorido. Não tem nem como dizer se era redondo, se era quadrado, foi muito rápido. E aí ela diz que quando o objeto foi embora, as crianças voltaram correndo para casa e não tiveram coragem de contar para os adultos o que tinha acontecido. Só quando elas viram no jornal que outras pessoas também tinham visto uma outra luz estranha no jogo, aí elas foram contar o que elas tinham visto. Então fica aí mais uma curiosidade sobre o ET do Morenão, que não teve ET. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meu caro ouvinte. Bom, eu quero falar uma coisa pra vocês. Se você tá gostando desse papo até agora e já viu que tá quase acabando o episódio, fique feliz, pois esse é um episódio que vai ter uma parte 2. Então a gente não vai nem fazer as considerações finais aqui, porque nós teremos uma parte 2, são vários outros casos. Inclusive, um dos casos é um que provavelmente vocês devem estar... Mas eles não vão falar desse caso? Provavelmente esse caso está no próximo episódio. Então, eu não vou nem pedir as considerações dos meus caros Gustavo Cornacchioni e Eduardo Oliveira. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem com a continuação desse episódio em mais uma edição do O Contato Podcast. Já puxou o último gol. Tá, Ele ouviu isso muito na juventude. até hoje. E pra encerrar... Toca o Bob Marley aí, porra. Play us a music. Bom, pra encerrar, né, vamos trazer a coisa pro Brasil, então. Né? Passamos aí pelo mundo todo. E aí a forma como esse avião vem, ele parece um chiado, assim, Ô, editor, coloca o som aí do A10 que eu vou mandar pra você aí. E aí, isso talvez pudesse Cara, ter sido... Se o microfone pegou, na hora que você falou, coloca o som, passou uma scooter aqui na... Você quer falar assim na hora que você falou peidei. Ia ficar som do excelente. Aí a metralhadora, é o canhão do A10 que faz um som que parece um... Mas esse som, a depender...